Olha, Oliveira, o técnico Arthur Jorge, com sabedoria e com um pouco de sorte também, tem que acompanhar quem é bom, poupou os jogadores no fim de semana e conseguiu a vitória. Cruzeiro de tanque cheio no Mineirão. É favoritaço hoje, não, Ale? Bom dia. Aliás, é bom dia, 11h55. Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia também para os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Alguns jogadores, né? Alguns jogadores foram poupados, outros ainda vêm numa sequência muito forte, acredito. A gente vai saber as cenas dos próximos capítulos, que principalmente contra o Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, ele deva dar uma rodada, porque na semana que vem tem a final, né? A final do Cruzeiro, o jogo mais importante do ano contra o Boca Juniors lá na Argentina. E aí você tem que estar muito, mas muito saudável. O favoritismo do Cruzeiro é inegável. O Goiás, como disse a Nath, embora tenha vencido o Clássico, não vem bem na Série B. Inclusive não ganhou nenhuma partida como visitante na Série B. Tá a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas tem alguns caras experi, né? Que vão tentar deixar o jogo lento, vão tentar dar aquela travada. O Lucas Lima, lembra do Lucas Lima, não? Nossa, mãe. Ele tá lá, o Anselmo Ramon. Conhecido pela torcida do esporte como Lucas Preguiça. Exatamente, uma nhaca, uma tiriça, rapaz. O Anselmo Ramon, né? Isso é perigoso, né? É o artilheiro do time e tal. Tem uns caras mais experi, mas evidentemente que a diferença é gigantesca e o Cruzeiro tem que se impor, sabe que vai enfrentar um time fechado, que um time que vai jogar no erro, que de repente numa bola parada, mas o Cruzeiro até pela moral, né, conquistada no jogo contra o Bahia também, né, vem de uma sequência boa. Você pegar todas as competições, só uma derrota nos últimos 7 jogos e sabe da importância de progredir, de conseguir avançar na Copa do Brasil, onde ele é o recordista de título. Então assim, tudo conspira para uma vitória, uma classificação de forma tranquila, mas vai depender, evidentemente, da postura do time, que acredito que vai ser agressiva, mas com inteligência, viu, Tiagão? Boa tarde, primeiramente, HG, para você, para todos nos Boa tarde para quem, irmão? Boa tarde para quem nos assiste, principalmente. Eu acho o termo obrigação no futebol muito raso para se tratar de um esporte tão complexo quanto é o futebol, né? Nenhum outro esporte coletivo você tem equipes que são de uma diferença e de uma distância técnica muito significativa. O futebol é onde os resultados podem acontecer de uma forma muito surpreendente. No vôlei não é assim. Pode ter derrota, empate e vitória, no basquete geralmente não é assim. Não é. Isso aí é raso também. Eu não vou por esse caminho, não. Igual o Lakers ontem, né? Foi varrido pelo Oklahoma City Thunders. Quem acompanha a NBA sabia que o Oklahoma ia varrer o Lakers, né? No futebol a gente vê, né? O Mazembe ganhando do Internacional, o próprio Raja eliminando o Atlético, para citar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro sendo eliminado pelo Paulista de Jundiaí. Pelo Paulista, que acabou o time fazendo do Dinossauro na Copa do Brasil. Ele que eu queria vir mais próximo agora. O Souza. Copa do Brasil. Souza, né? Isso. Então, assim, o Cruzeiro ele tem uma responsabilidade pelo elenco que tem, pelos investimentos que tem. A responsabilidade, não uso obrigação, é toda do Cruzeiro na noite de hoje de se classificar. O Goiás vai vir para cá, vai fazer o jogo dele, uma equipe que até o final de semana vivia um momento muito ruim na Série B, venceu exatamente o clássico contra o Vila Nova. O Goiás está a 2 pontos só do Z4 da Série B. Então o Cruzeiro é o grande responsável. Se não se classificar, HG, claro que é um vexame, claro que o Cruzeiro não planeja ser eliminado pelo Goiás na 5ª fase da Copa do Brasil 2026, com o time que tem, com o elenco que tem, mas a responsabilidade é toda do Cruzeiro, sim. Obrigação, quem quiser usar no futebol, fique à vontade. Então, eu gostei da profundidade do seu comentário, só que eu desconcordo. Existe desconcordo? Discordo, né? Não, mas existe desconcordo? Eu acho que não. Muita gente aí fala, você está discordando e concordando. Desconcordo. Seu comentário foi profundo, mas eu desconcordo. Ô HG, eu vou ser um pouco raso, então, na concepção do Valu e dizer que o Cruzeiro hoje tem obrigação de vencer o Goiás. O Cruzeiro não pode enfrentar o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro dentro de casa, depois de um empate fora de casa, num jogo chato, com um gramado muito ruim, gramado horroroso do Serra Dourada, e não conseguir essa classificação. O Cruzeiro tem obrigação, sim, de vencer o Goiás. É uma obrigação porque existe uma diferença muito grande entre os dois trabalhos, a qualidade das duas equipes, e hoje o trabalho do Arthur Jorge me parece bem mais encaixado do que quando aconteceu o primeiro jogo.
Então, por isso, eu vou tratar como obrigação. Hoje, o Cruzeiro tem a obrigação, sim, de vencer o Goiás. E você, ô Profundo? Cara, o HG, assim, eu entendo a explicação do Eltinho, do Valu, mas porque, assim, eu acho que quando a gente começa, sei lá, parece que a gente tá tirando um pouco a responsabilidade, sabe? Eu não tô falando que eles fizeram isso. Não, pode falar, pode encarar. E não fizeram. Não, sim, mas é Você porque tá eu falo Se que você é me obrigação. perguntar quem é o Não, favorito, obrigação. Luiz, eu vou te falar, o Cruzeiro é Não, mas favorito. isso é Não, muito, o Cruzeiro é extremamente favorito. Então, mas aí, Por isso se torna mas exatamente, obrigatório. exatamente, é isso Não. que é o contra mim, entendeu? Quando você tem esse favoritismo todo, essa diferença tão grande entre as duas equipes e que existe, pra mim a obrigação ela existe, cara. E aí, a minha pergunta pro Eltinho, porque pra mim se o Cruzeiro hoje sai do Mineirão eliminado, pra mim é um vexame, cara. Então, assim, existe a É um obrigação. vexame. Pra mim Eu tô existe a com você. obrigação Por isso é do Cruzeiro obrigação, hoje. gente. Tudo isso transforma em obrigação. Concorda, Luiz? Concordo, é isso aí. Pode atender aí. Não, tranquilo. Posso? Você quer que eu atenda pra você? Não, tranquilo. Atende ao vivo, pô. Alô? Tênis? Tô ao vivo, Sou pô. conhecida? Cortou? É meu primo. É que ele tá aqui em Belo Horizonte. Como é que Aí seu ele te primo? viu na televisão, falou assim, vou ligar pra ele. Adriano. Ô, Adriano. Seu primo tá na televisão. Olha, tá na televisão, Adriano. Pô, você quer falar agora resenha, Adriano? Ô, Adriano. É que Olha eu mandei aqui. mensagem pra ele falando que ele tá aqui em BH, ele é de uma pessoa. Aí pra ele poder assistir. Cidade ruim. Aí ia Pô, tá eu sou assistindo, ele te apaixonado. ligou. Eu ainda vou morar lá um dia, cara. Não, João Melhor Pessoa. cidade do Nordeste pra mim é João Pessoa. Todo João mundo Pessoa é fala. maravilhoso. Meu cunhado também mora lá. Absurdo. Todo mundo fala que é muito bom. Vou pra lá agora nas Eu férias. falei aqui dessa questão de ser obrigação e tal, que a disparidade é muito grande em todos os sentidos. O Cruzeiro, por um descuido, um vacilo, acabou cedendo o empate, poderia vir de jogar, inclusive, com a vantagem do empate. Mas convenhamos, né? A diferença é abissal entre as equipes. Isso na Copa do Brasil, todo mundo sabe que isso aí não vale tanto para a Copa do Brasil. E aí, quando a gente olha para a final da Copa do Brasil ano passado, eu acho que a final do ano passado explica um pouco do que a gente está dizendo, né? Porque antes, quando a Copa do Brasil começou, entre nós aqui, ninguém colocava os dois que foram os finalistas como finalistas. Não, finalistas não. Porque, convenhamos, eu disse no jogo aberto agora, os caras lá de São Paulo ficam putos comigo, mas é uma pura verdade, né? O Corinthians passou num gol irregular do Memphis Depay. Ponto. A questão do Vasco, cara, o Vasco foi avançando na competição e, convenhamos, o Vasco é um time limitadíssimo. E pegou um clássico na semifinal com o pegou um Fluminense, que ele não era o favorito. Exatamente. Mas é A clássico. Copa te permite isso, né? A Copa. E historicamente ela prega algumas peças, né? Mas eu não acho que vai ser hoje, né? Até porque, pelo que consta, o Valuzeiro, há um cuidado muito grande por parte do Arthur Jorge, Sim. inclusive de abrir mão, até no brasileiro, para priorizar uma Copa, porque, pô, convenhamos, para o Cruzeiro é mais fácil, aliás, mais fácil não, é menos difícil ganhar uma Copa como a Copa do Brasil, que o Cruzeiro é o maior campeão, do que tentar alguma coisa pelo brasileiro, pela diferença Mas de pontos. o Arthur, que hoje vai dirigir o Cruzeiro pela 13ª vez, ele tá indo jogo a jogo e ele tá realmente tentando colocar em todos os jogos aquilo que o Cruzeiro tem de melhor. Inclusive, na última coletiva dele, ele não quis falar a respeito do jogo contra o Boca Juniors. Ele trata o jogo de hoje realmente com a importância que tem. E eu tenho algumas dúvidas com relação a time, viu, HG? A gente pode falar agora ou daqui a pouco a gente desenvolve essa questão? Eu gostaria de ouvir uma parte agora. Tá, eu acho que volta o Arroio, eu acho que volta o Christian. Lembrando, o Christian não colocou o pezinho para jogar a partida lá em Salvador, na Fonte Nova. O Christian que está com uma sequência, salvo engano, o Christian vinha de 12 jogos seguidos como titular e atuando por quase 90 minutos. Então ele não colocou o pé lá na Fonte Nova. Eu acho que ele volta naturalmente para o lado esquerdo. O Caio Jorge? Então, eu não sei como é que está a situação do Caio Jorge, Thiago. Ele vai ter condição de começar hoje? Ele entrou aos 15, aos 20 minutos da segunda etapa, mais ou menos. Eu acho que o Arroio volta pelo lado direito e aí o Arthur Jorge, dessa forma, poderia escalar aquele meio-campo, né? Que ele tem gostado de escalar. O Gerson ao lado do Romero. Lembrando que o Cruzeiro não tem o Matheus Henrique, que vai ficar... Não tem uma lesão, mas ele precisa de ficar em repouso para se recuperar do trauma que sofreu. Tem a opção, falando de banco de reservas, do Bruno Rodrigues, volta a ser opção. Tenho dúvida com relação à lateral direita. O Fagner fez 2 jogos consecutivos. Um jogo lá no Chile, com grama sintética, campo pesado e o Cruzeiro com 1 a menos. E jogou na Fonte Nova, jogo dificílimo, com sempre um ponta... teve que marcar o Pulga, o Bahia sempre teve que marcar, me fugiu o nome do outro ponto, o Bahia sempre com jogadores velozes pelos lados. Será que ele joga ou será que vai o Cauã Moraes? O Kaique vai voltar pelo lado esquerdo.
Então são algumas situações. O Arthur Jorge, evidentemente, já sabe a equipe que vai colocar em campo hoje às 21h30 no Mineirão. Vamos voltar para Cruzeiro e Goiás aqui, para a gente mostrar um pouco da trajetória de cada um dos clubes desde que eles se enfrentaram naquela ida lá no Serra Dourada, aquele empate por 2-2. O Goiás teve um calendário bem mais tranquilo, foram apenas 3 partidas, mas 2 derrotas. É o Amazonas aquele ali? Não, São Bernardo. São Bernardo, desculpa minha falta de conhecimento. Ganhou praticamente no último lance esse jogo aí. São Bernardo bateu por 1-0, Fortaleza um sapeca de 4-1 no Goiás, e aí o Goiás ganhou o clássico num momento que era improvável, tinha perdido aquele, sabe o zagueiro Ramon? Aquele da Série B, tá lá no Goiás, foi expulso inclusive por já ter cartão amarelo, fazer 2 faltas no mesmo lance, então ele estava muito determinado a ser expulso realmente. E aí o Goiás com 1 a menos marcou com Anselmo Ramon, também aquele, né, que passou que começou aqui. no banco, inclusive. Isso. Sim. Eu acho que um pouco tá tentando Ele movimentar a peça, o Lourenço achar soluções. tava no banco. Mas ele deu uma entrevista um pouco chateado, assim. Ele tem sentido que estão pegando demais no pé dele. Enfim, Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, vacaia não, hein? Isso é nosso. Enfim, Goiás 1, Vila 0. No período, o Cruzeiro jogou 5 partidas. Foram 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Derrota no Clássico, empate contra a Católica. Mas ganhamos de Remo, Boca Juniors e Bahia. Nesse período aí, a gente vê que o Cruzeiro ele teve um aproveitamento melhor. O Goiás estava num momento bem instável. Essa vitória, obviamente, traz um pouco mais de confiança para eles. Isso entra em campo na hora que a bola rolar às 21h30 hoje? De alguma forma, sim. Pelo menos olhando um aspecto de confiança do Goiás. E apesar do Goiás até ter se aproximado da zona de rebaixamento, na verdade entrou na zona de rebaixamento, né? Antes de enfrentar o Vila, o Goiás estava no Z4. Mas venceu um clássico, né? Venceu um jogo importante contra o Vila Nova, que vem fazendo uma boa Série B. E o Goiás mostrando força mesmo com um a menos. O Cruzeiro, claro, chega em um momento melhor, tem mais time. E tem a confiança também do jogo de sábado. Então, acho que entra, mas assim, não colocaria como principal aspecto, porque Copa é diferente, né? São 2 jogos e o Goiás tende, por exemplo, a ter um comportamento muito diferente do que teve até mesmo na primeira partida hoje diante do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro nem tanto, né? É de quem se espera protagonismo e é o que o Arthur Jorge tem buscado. O Goiás sofreu nos últimos jogos, até com gols de bola parada, errando muito na saída de bola. Contra o Fortaleza foram pelo menos 2 gols em que o Goiás errou na saída de bola. Teve ali algumas mudanças, né? E aí algumas por conta de lesões, outras por opção do Daniel Paulista mesmo. Hoje, por exemplo, eu já acho difícil o GG começar no banco, né? Que é um cara que cresceu nos últimos jogos. Vamos ver se o Lourenço volta à equipe titular, ele que fez boa parte do segundo tempo contra o Vila Nova, e é um cara que estava lesionado, né? Não estava à disposição. Acho que é um Goiás que vai ser um pouquinho diferente em termos de time, mas principalmente em postura. A ver o Cruzeiro, mas a gente imagina um time forte. Fato é que não dá para ficar se baseando tanto no histórico, no que aconteceu recentemente, porque em jogo de Copa, especialmente em mata-mata, tudo se iguala demais. E se o Cruzeiro entrar mais relaxado, como entrou no Clássico, por exemplo, por um momento mais instável do adversário, aí as coisas podem começo de jogo lá em Goiânia, né? Exato, errando bastante. Os 10 10 primeiros minutos foram terríveis. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e eu espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês, tá? Obrigado mesmo aí por assistir. Deixa aí o like antes de vocês saírem, tá bom? Deixa essa moral aí pro canal antes de vocês saírem, deixa o like, tá bom? E você que tá chegando agora é cruzeirense, tá? Você torce pro Cruzeiro, aqui é a sua casa, seja muito bem-vindo. Já deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like é muito importante, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. E muito importante, fique muito à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado. O que você acha da expectativa do Cruzeiro hoje contra o Goiás? O que você acha? Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo razoável? Vai ser empate? O que você acha? O Arthur Jorge está preparado para encarar essa? O que vocês acham? Deixa aí o comentário de vocês, participem, tá? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos vai ajudar demais. É claro que os amigos que eu falo é quem curte aí o Cruzeiro, para estar curtindo aqui junto com a gente no canal, inscrito e com o sininho de notificação ativado, tá?
Então fique à vontade aí, tá? Muito obrigado mais uma vez pela preferência. Buscaremos mais notícias assim que surgir, tá? A gente está de olho nas notícias o tempo todo para estar informando aqui vocês, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.